Então, galera, só vitória na guerra. Vamos lá para mais um conteúdo aí importante para vocês, beleza? Agora a gente está na aula 4, falando sobre potenciação e radiciação. Por que eu não dividi módulos, né? Porque essas matérias têm que caminhar juntas, senão você não vai entender nada, tá? Então vamos lá. Potenciação, nós temos algumas regras aqui, né? Potenciação. Quando eu tenho 3 vezes 5 elevado a 2, sim, eu posso multiplicar 3 vezes 5 e depois elevar a 2? Posso. Mas vamos entender o conceito. O que é uma potenciação? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 3. O que seria isso? Significa que eu vou repetir o número de baixo a quantidade de vezes que tiver o número de cima. Então eu vou repetir o 2 3 vezes. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Beleza? Então isso faz parte da potenciação. Só que existe algumas regras para você não se lascar na prova. Só fazer um tracinho aqui, ó. Vamos lá. 3 vezes 5 elevado a 2. 3 vezes 5, 15, tá? Elevado a 2, 15 vezes 15 dá 225, beleza? Mas, em âmbito de prova, a gente pode fazer o seguinte: 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2, tá? Então, 3 elevado a 2, 9, 5 elevado a 2, 25, 9 vezes 25 aí, nós vamos ter 225, beleza? Então, é isso que vai funcionar, tá? Multiplicação agora, ó. Isso aqui é o que vocês devem levar para a prova. Multiplicação, divisão e essa regra aqui que vocês vão utilizar em tudo, tá? 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 9. Olha aqui. Tem a mesma base? Tem. Então, a gente está fazendo uma multiplicação de potências, ou seja, expoentes, com a mesma base. A gente repete a base e soma os números de cima, mais conhecido como expoentes, tá? 2 mais 9 dá 11. Foi, galera? Até aí? Se na multiplicação, lá na frente vocês vão aprender sobre logaritmo, mas se na multiplicação a gente soma, na divisão a gente subtrai, ó. E não vai dar uma de maluco. 2 menos 9 significa que você tem R$2 e está devendo 9. Você tem 2, está devendo 9, você ainda vai continuar devendo 7. Caramba, Jobson, apareceu um número negativo aí, beleza? O que eu devo fazer com esse número negativo? Olha aqui o outro exemplo ao lado. Toda vez que você tiver um número negativo, você já joga um 1 em cima. Acabou. Viu o número negativo? Para tirar ele, joga o número 1 e uma barra. E esses dois números, 3 elevado a 5, joga embaixo. Ó. 3 elevado a 5. Ah, então quer dizer que aqui vai ficar assim, ó. 1, vi o negativo, joguei o 1, joguei uma barra. 3 elevado a 7. É isso aí que vai ter. Tá, galera? Então vamos lá. Próximo exemplo aí, nós temos, ó, 3 elevado a 2 elevado a 5. Então nós teremos o seguinte: quando está entre parênteses, eu vou multiplicar o de dentro pelo de fora. 2 vezes 5, ó, repete a base. 2 vezes 5, 10. Mas se não tiver entre parênteses, aí eu vou te ensinar outro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 2 elevado a 5. Significa que eu vou pegar esse 2 e elevar ele 5 vezes, ó. Então é a mesma coisa que eu tivesse assim, ó, 3 elevado a 2, 2, 2, 2, 2, 5 vezes. Beleza? Então vamos ter, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Beleza? Entenderam aí? Então, quando está entre parênteses, a gente multiplica o de dentro com o de fora. Quando está sem o parênteses, a gente tem que elevar assim, ó, 2 elevado a 5, e depois deixar a conta assim. É o básico, galera, é o básico. Beleza?
E quando tiver fração, o que eu devo fazer? Na fração, galera, olha aqui. 5 elevado a 2 dividido para 3 elevado a 2. Quanto que é 5 elevado a 2? É 5 vezes 5. E 3 elevado a 2? 3 vezes 3. Aqui é um 2, tá, galera? Depois eu vou dar um dicionário para entenderem minha letra. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 3, 9. Acabou. Galera, todo número elevado a zero é 1, tá? Todo número elevado a zero é 1. Vai cair na prova, 1 milhão elevado a zero. Dá 1, beleza? Já ensinei essa fase aqui, mas, Jorge, quando tiver fração, e nessa fração eu tiver um número negativo ali, não é difícil. O número negativo numa fração significa que a gente deve inverter. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então vai ficar 5 sobre 3. Tudo isso elevado a 2. Isso aqui você já aprendeu a fazer aqui, ó. É o básico, beleza? Então o resultado final aqui daria o mesmo dali, ó. 25 sobre 9. Acabamos aí a parte de potenciação, beleza? Daqui a pouco eu vou ensinar dentro do exercício como que vocês irão fazer os exercícios, tá? Vamos lá. Radiciação é o inverso, para mim, é o inverso da potenciação. Porque se você não aprender potência e raiz junto, você vai se lascar na hora da prova, tá? Ou vai atrasar muito seus estudos. Vamos lá. 2 raiz de 3 elevado a 2 fora dos parênteses. Eu falei que quando você tem um fora e um dentro do parênteses, você multiplica, ó. Aqui é como se quando não tem nada vale 1. Então nós temos o seguinte, ó, 2 elevado a 2 raiz de 3, ó. 2 vezes 1 dá 2. Prestem atenção aqui. O 2 daqui pode cortar com esse 2? Sim, esse é o objetivo, tá? 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. Qual a raiz de 9? Dá 3. Acabou. Ou eu poderia cortar esse 2 com esse 2 e só ia restar o 3. Beleza, galera? Vamos para o próximo exemplo. Raiz quadrada. Quadrada é quando tem 2 aqui, tá? Raiz quadrada de 3 vezes 5 elevado a 2. Eu posso fazer essa separação aqui, né? Ficar uma raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5. Tudo isso elevado a 2, né? 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 dá 3. 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. 3 vezes 5, 15. É o básico. Vamos para a próxima. Quando eu tenho raiz quadrada de 5 5 sobre 3, eu posso fazer raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3, beleza? E aqui vem o nosso macete, ó, é o oposto dali. Quando eu tenho uma raiz que não dá para resolver, eu transformo ela em potência. Quando eu tenho uma potência com fração, eu transformo em raiz. Exemplo, se eu tiver aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado a 2, então vai ficar 3. Quem está dentro está por cima da fração, quem está fora está por baixo da fração. Então, olha aqui, se eu tenho numa raiz esses números que não dá para resolver, o que eu vou fazer? Já jogo logo aqui para não ter problema, ó. Repito a base, quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo, beleza? Como que pode cair isso na prova? Se ele te der uma raiz vezes 3 elevado a 1. Você já aprendeu isso, ó. Repete a base, soma os números de cima. Vamos lá. Aqui, olha só. 2 elevado a 2 dá 4, correto? 4 vezes 3. Raiz quadrada de 4 dá quanto? Dá 2. Raiz quadrada de 3 não tem como, então o 3 fica dentro da raiz. Caiu uma questãozinha maneira dessa em uma das provas, tá?
Eu não vou falar agora não, vou falar só na correção do exercício, urubu. Deixa assim. Aqui é raiz da raiz de 16, parece algo impossível, mas não é, tá? Então, raiz da raiz de 16, você pode resolver assim, ó. Qual é a raiz de 16? 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Pode ser assim, mas isso é uma exceção. Então, você vai fazer aqui, ó, a multiplicação raiz quarta de 16, ó, para ficar mais bonito. E o que você vai fazer aqui? Vai fatorar. Qual é a raiz quarta de 16? Então, você vai ter que fatorar o 16 em 4 partes iguais. 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, aqui, ó, perceba que eu fatorei e deu 4 partes iguais. Então, seria a mesma coisa que raiz quarta de 2 elevado a 4. Isso aqui, eu posso cortar esse com esse. Sobrou 2, beleza? E esse exemplo aqui que cai em fuzileiro direto. O que eu vou fazer? Vou fazer de trás para frente, beleza? Então vamos lá, raiz de 25, 5. Copio a conta toda para não embolar. Então raiz de 25, 5. 11 com mais 5 dá quanto? 16. Quanto que é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, 32 mais 4, 36. Qual é a raiz de 36? Isso aí, a raiz de 36 é 6. Aí a pergunta é, Jorge, eu tô acreditando que venha cair isso em prova. Eu posso multiplicar raízes com índices diferentes? Vou botar aqui um 5 e aqui um 2. Ó, o índice está diferente. Dá para multiplicar ou dividir? Não dá. Então o que eu vou ter que fazer? Tirar o MMC dos índices. Então, qual é o MMC de 3 e 2? Dá 6. Então, eu vou pegar 6 aqui, dividir por 3. E o 6 dividido por 2. O resultado a gente joga aqui dentro, tá? Então, vai ficar raiz sexta. O MMC você vai deixar como uma raiz só. E, ó, 3 dividido para 2. 6 dividido para 3 dá 2. Então, 2 elevado a 2. 6 dividido para 2, 3. 5 elevado a 3. Então, quando não tiver o mesmo índice, você tem que fazer isso. O restante você já sabe fazer, beleza? Vamos pegar em cima de questões agora. Só vitória. Fala, galera. Então, agora a gente vai começar aí com a correção de alguns exercícios. A intenção aqui é pegar exercícios, né, onde você vai desenvolver toda a habilidade aí que você aprendeu na aula. Então, eu escolhi alguns exercícios de nível tranquilo, né? Para mim, tudo isso aqui é tranquilo e eu creio que para você também será. Beleza? Então, olha aqui. 8 elevado a 0,66666 e foi até o inferno, né? 3 pontos. Menos 9 elevado a 0,5. Então vamos lá. Isso aqui é uma potenciação com geratriz e decimal. Que maravilha do Senhor, né? Então vamos lá. 8 elevado a 0,66666 dá quanto, galera? Dá 6 sobre 9 menos 9, 5 sobre 10. Beleza? Agora, o que vai acontecer aqui, abençoado? 6 sobre 9 dá para simplificar e 5 sobre 10 também. Então vai ficar 8 elevado, se simplificar por 3, 8 elevado a 3 terços menos 9 elevado a 1 sobre 2. Olha aqui o que vai acontecer. Quando está em fração, a potência está em fração, eu vou jogar ela para a raiz, porque eu consigo resolver. Sempre tiver em fração, você joga para a raiz, sempre tiver em raiz, joga para a fração. Beleza? Então vai ficar aqui, ó,
raiz quadrada de 8, aquela regrinha, ó. Quem tá dentro tá por cima, quem tá fora tá por baixo. Então, raiz cúbica de 8 elevado a 2. Deixa quieto isso aí por enquanto. E aqui também. Quem tá dentro tá por cima, quem tá fora tá por baixo. Raiz quadrada de 9 elevado a 1. Ó, quem tá dentro da raiz tá por cima da fração, quem tá fora da raiz tá por baixo da fração. O que vai acontecer aqui, cidadão? 8 ao quadrado dá quanto? Fala pra mim. 64, né? Raiz cúbica de 64, tá? Menos raiz quadrada de 9. Ó. Quanto que dá raiz cúbica de 64, galera? Eu acho, na minha opinião, que dá 4, né? 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64, tá? Raiz cúbica. Então, o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar aí. O 64 é o 4, menos raiz quadrada de 9 dá 3. 4 menos 3 dá 1. Essa daqui até o meu cachorro sabe fazer. Né? Vamos lá. Metade de 2 elevado a 2022, né? Qual é a metade de 2 elevado a 2022, cidadão? Metade, ó, é dividido por 2. Quando 2 não tem nada, vale 1. Ó, facilitou? O que é metade? É alguma coisa dividido por 2. Não tem nada, a gente joga 1 em cima. E uma fração, você aprendeu que ela é uma divisão. Divisão de potências com a mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Então, a metade de 2 elevado a 2022 é 2 elevado a 2021. Acabou. É o básico. Beleza? Agora, presta atenção nesta continha aqui. Eu faria da seguinte maneira. Você já pode tentar jogar uma raiz, vai ficar uma parada sinistra, mas eu faria da seguinte maneira. Nem vou resolver com menos ainda. Eu vou fatorar aqui esse 2, esse 256. Então vamos tentar fatorá-lo. 256 por 2 dá 120, quanto que dá aí? 256, né? Por 2, 128. 128. Por 2 dá 64. Por 2 nós vamos ter 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2 nós vamos ter aí 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Quantas vezes a gente vai ter o número 2 se repetindo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, posso escrever desta maneira aqui, ó. O 2 está se multiplicando 8 vezes, tá? Então, você está vendo que o 2 está se multiplicando 8 vezes. Então, eu vou pegar o 2 multiplicando por ele mesmo 8 vezes. No lugar do 256, vira 2 elevado a 8, tá? Tudo isso multiplicado por menos 3 quartos, ó. Então, quando eu faço isso, eu tenho que fazer isso aqui, Jobs? Tem. Então, vai ficar o seguinte. Quem está fora e quem está dentro da raiz multiplica. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3 vezes 8, 24 sobre 4. Então, vai ficar 2 elevado a menos 6. Quanto que é 2 elevado a menos 6? 1 sobre 2 elevado a 6. Matamos aí. Beleza? Agora, venha comigo para a questão D. Maravilha do Senhor também, ó. Eu falei que quando não está entre parênteses, o que você tem que fazer? Tem que elevar. Então vai ficar 4 elevado. 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4, então vai dar 16. Aqui, galera, nós vamos ter o seguinte. Quando eu tenho uma divisão de potência com a mesma base, repete a base e subtrai os números de cima. Então, nós vamos ter 4 elevado a 12. Matou, beleza? Pode pegar aí. Pegou já? Pô, tribulado, hein?
Agora a gente vai... vamos, brincadeira. Agora nós vamos para a questão E, galera. Essa questão é bem tranquila e ela vai ajudar a gente a fazer bastante coisa aí e desenvolver bastante coisa. Vamos lá. Menos 2 elevado a 3 elevado a 2. Então, ó, o menos 2, galera, ele já é a base. Então, não vou precisar ficar resolvendo igual maluco. Deixa ele aqui. Então, ó, menos 2. 3 elevado a 2, 9. Menos 2. 2 elevado a 3, 8. Só fazer aí, tá, galera? Menos 2. Aqui, ó, é multiplicação. Porque um tá dentro, outro tá fora. 2 vezes 3, 6. E aqui, menos 2. 3 vezes 2 também dá 6. Mesma base, expoentes não importam. Repete a base, soma os expoentes. 9 mais 8 mais 6 e mais 6 vai nos dar aí menos 2 elevado a 15, 23, 29. Beleza? Então, matamos a outra aí. Agora vem uma questão que eu tirei de uma Olimpíada de Matemática, tá? Ela vai exercitar com a gente também algumas funções que a gente precisa saber. O que for 4 eu posso transformar em 2 e o que for 9 eu transformo em 3. Então eu sempre vou fatorar aí as coisas, ó. 2 elevado a 2003. O 4 vai se tornar 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado. 4 estava elevado a 1001, tá? E o 9 vai se tornar 3 ao quadrado, tá? Se você fatorar, 9 vai virar 3 ao quadrado. E o 9 estava elevado a 1001. Embaixo vai ficar 3 elevado a 2003. Eu acho que o macete é tentar fazer isso aí. Vou acrescentar até mais uma questão que eu chutei não, que eu sabia que ia cair e caiu na prova, tá? Foi na prova de fuzileiro, caiu invertida, em 2021 caiu e nós acertamos para a glória de Deus Pai, beleza? HI, ó, 2 não, vai ficar feio aqui. 5 elevado a 200 mais 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 5 elevado a 200. Beleza? Deixa ela aqui, que é uma questão que eu falei que ia cair, caiu e o urubu de boné, tá? Vamos lá para essa questão aqui, continuar, tá? O 4 vai se tornar 2. Dois ao quadrado, né? Como é que você está fazendo isso? Ó, 4 por 2 dá 2, por 2 dá 1, ó. Se repetiu 2 vezes, 2 ao quadrado. Então, o 4 estava sendo elevado a 1001, tá? Vezes 3 ao cubo, vezes o 9 vai se tornar ao quadrado, 1001. Beleza? Agora a gente vai fazer essa multiplicação aqui e terminamos a conta, praticamente, tá? 2 elevado a 2003 dividido para 2 elevado, ó, 2 vezes 1001 dá 2002. Tá? Agora eu posso separar. Estou multiplicando. Não, vou deixar. Tá multiplicando, posso separar. Não tem mistério não. 2 vezes 1001 dá 2002. 3 elevado a 2003 mais aqui, ó. Pode continuar. Eu vou parar porque o atribulado do padeiro tá passando nessa jossa, né? Mas urubu, vamos que vamos, galera. Cadê a palminha? Não, nem precisa. Aí, putz, grilo.
Não, tem que ter uma descontração também nesse vídeo. Vai ficar um vídeo todo esquisito. Não sou normal mesmo. Agora, ó, 2 vezes 1001 dá 2002. Aqui, ó, 2 vezes 1001, 2002. E pior que o padeiro é meu aluno, tá entendendo? Para completar. Hoje ele vai vir pra aula. Tribulado. Beleza, galera? Agora a gente vai fazer a divisão, tá? Divisão do de cima com o de baixo. Ó, tem a mesma base, só subtrair os expoentes. Então nós vamos ter o seguinte: 2. 2003 menos 2002 dá 1. 2 elevado a 1. Vezes 2002 menos 2003 dá 3 elevado a menos 1. Mais, olha o que nós vamos ter aqui. 2002 menos 2002 vai dar 0. Vezes 3, né? Vou botar o 3 aqui. 2002 menos 2003 dá menos 1. Ó, maravilha do Senhor. Agora, vamos trazer essa questão para cá, ó. O que vai acontecer? 2 elevado a 1. Nós vamos ter aqui 3 elevado a menos 1 mais 1. Tá, vai funcionar. Vou botar ela aqui, ó. 2 elevado a 1 dá 2. 3 elevado a menos 1 dá 1 sobre 3. Mais, aqui nós vamos ter o seguinte: 2 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0, 1. E 3 elevado a menos 1 dá 1 sobre 3. 2 vezes 1, 2. Multiplicação é reto. E 1 vezes 1, 1 sobre 3. Vocês vão ver que quando eu tenho a mesma base aqui na soma ou subtração, eu vou só repetir a base e somar os números de cima. 2 mais 1 vai dar 3 sobre 3. E 3 dividido para 3 dá 1. Ó, você fez essa conta toda para dar 1. Maravilha, né? Mais ou menos isso aí que vai acontecer. Vamos para G, H e I. G, raiz de 75. Quando eu não tenho uma raiz quadrada exata, o que eu devo fazer? Fatorar. Quem se repetir, sai fora da raiz. Quem não se repetir, fica dentro da raiz, tá? Então aqui, 75 dá para dividir por 3, vai dar 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Quem se repetir vai para fora da raiz, quem não se repetir vai para dentro da raiz. Opa, botei aqui um nada a ver. Ó, então qual é a raiz de 75? 5 raiz de 3, tá? Foi o ano até da minha prova que caiu isso, então maçã, tá? 0,25 elevado a 1000 vezes 2 elevado a 2001. Olha o que vai acontecer. 0,25 é 25 sobre 100. Você já aprendeu isso. Tudo isso é elevado a 1000. E 2 elevado a 2001 é 2 elevado a 2001. Analisa aqui comigo. 25 sobre 100 dá para simplificar. Vai ficar 1/4. Correto? Se você simplificar por 25 em cima e embaixo, fica 1/4. Vezes 2 elevado a 2001. Agora analisa aqui. Se eu pegar esse 4 e inverter ele, aqui em cima fica negativo, tá? Vou trazer esta conta pra cá. Não vai ficar feiozinho, né? Deixa eu só dar uma apagada rapidinho aqui. Vamos que vamos. Vou pegar aqui, ó. Vamos jogar pra cá, urubu. Vamos lá. Então, 1/4 elevado a 1000 e 2 elevado a
2001. Esse 1/4 eu vou inverter. Se eu inverter, vai ficar 4 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a 1000. Beleza? Tudo isso vezes 2 elevado a 2001. O que vai acontecer aqui? Vou fatorar, ó, esse 1, vou multiplicar por 1000. Vai ficar 4 elevado a menos 1000 vezes 2 elevado a 2001. Olha que o 4 tem que se tornar 2. Como é que faz isso? Fatora, meu amigo. Vezes 2 elevado a 2001. O 2 você multiplica, ó, 2 vezes 1000 dá menos 2000. Vezes 2 elevado a 2001. Aqui você vai usar aquela regrinha de repete a base, a multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base, subtrai, soma os expoentes. Então, menos, estou devendo 2000, mas eu tenho 2001, vai sobrar para mim 1. Então, acabou. Aí a pergunta é, então, que questão é essa que você fez em 2021 que deu certo e caiu na prova? Falei para os alunos o seguinte: quando eu tenho uma multiplicação, repete a base, somos expoentes. Agora, quando eu tenho soma, o que eu faço? É o que você falar que vai acontecer. Aqui eu estou vendo o quê? 5 vezes o número 5 elevado a 2 se repetindo. Então, eu estou vendo 5 vezes o número 5 elevado a 200 se repetindo. Então, ó, quando não tem nada, vale 1. Repete a base, somos expoentes. 5 elevado a 201. Acabou. E assim a gente encerra a aula. Espero que vocês tentem fazer os exercícios, tanto esse quanto os da apostila. Amém.